Bom dia, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida em mais um dia que o Senhor nos concede, um dia maravilhoso. Gostaria de estar compartilhando com você a palavra de vida. Quero ler um texto que está em Marcos, capítulo 11, versículo 8 e 9, e depois eu quero ler o que está em Marcos mesmo, no capítulo 15, no versículo 12, 13 ao 15. E a palavra do Senhor diz assim: muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. O que iam adiante dele e os que seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro do nosso pai Davi. Hosana nas alturas. E lá em Marcos 15, a palavra do Senhor diz assim: então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritaram ainda mais: crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhe Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Queridos, eu quero fazer um paralelo entre esses dois textos que se completam, né? E quero falar sobre quem tem verdadeiramente influenciado a tua vida. Quero falar sobre influência. Quando nós vamos olhar para o mundo é cheio de influências. As pessoas hoje adotaram os influencers como profissão. Eles são pessoas que influenciam, pessoas que mostram coisas, que demonstram quem são, e milhares de pessoas vão atrás daqueles que estão influenciando. E nós precisamos aprender quem nós somos, o que cremos, o que adotamos como um padrão que agrada a Deus e saber exatamente se é Deus que tem nos influenciado ou se são pessoas ou se são coisas. Então, nesse texto, nós vamos ver que quando Jesus ele entra em Jerusalém, ele é bem recebido. A multidão grita Hosana, que significa bendito o que vem em nome do Senhor. Quando nós vamos olhar para a palavra Senhor no grego, no original, nós vamos achar a palavra Kyrios, que significa dono. Então, em palavras simples para nós entendermos, aquela multidão estava dizendo assim: Jesus, você é bem-vindo. Bem-vindo é o Senhor, bem-vindo o tu és, porque tu és o enviado do nosso dono, do dono de Israel. E eles estavam ali adorando a Jesus. E a palavra de Deus diz que eles colocam mantos pelo caminho, espalham ramos cortados e Jesus passa. E aí nós vamos olhar para o decorrer da entrada de Jesus em Jerusalém e vamos encontrar uma outra realidade. Nós vamos encontrar Jesus sendo entregue na mão das autoridades de Roma. E até que Jesus chega diante de Pilatos. E ali Pilatos pergunta para aquela grande multidão: o que eu farei? O que eu farei com ele? E ali a multidão grita: crucifica. A mesma multidão, queridos, que gritou Hosana, que gritou bendito és tu que vem em nome do dono de Israel, em nome de Deus. Foi a mesma multidão que gritou crucifica. Por que houve essa mudança de pensamento? Por que houve essa transformação tão radical de bendito para agora maldito?
porque a palavra de Deus diz que maldito é todo aquele que morre no madeiro. E o que fez a mente deles mudar a ponto de ora bendito e agora maldito? Porque a palavra de Deus vai dizer que quando Pilatos pergunta para eles por que crime ele cometeu, eles gritam ainda mais alto. Ou seja, não se importam. O que fez eles mudarem a mente? O que mudou ali? O que acontece, queridos? O poder religioso em Jerusalém era muito forte. A religião, os saduceus, os sacerdotes, os escribas e toda aquela prole de sacerdotes, eles eram fortes na religião, não no amor, não na verdade que libertava, mas na religião, simplesmente naquela prática da letra, né? Simplesmente na letra, simplesmente na lei, mas na prática do amor. Não tinham conhecimento. Então, aquele tanto de sacerdote, aquele tanto de escribas e fariseus e saduceus influenciaram aquela multidão. Agora, trazendo essa realidade para a nossa vida, a pergunta é: quem está te influenciando? Quantas vezes o seu pensamento estava de uma forma, você estava trilhando um caminho e logo apareceu ou uma amizade, ou uma propaganda, ou uma notícia, ou uma mensagem que automaticamente, como num estalo, como num feitiço, a pessoa mudou todo o pensamento, todo o comportamento, toda a mente. A própria palavra de Deus diz que o príncipe desse século, que não é Jesus, que é Satanás, ele cegou o entendimento. O entendimento, queridos, é o que vai dar para você a capacidade de pensar. Então, se ele cega o entendimento, ele tira a capacidade das pessoas terem decisões inteligentes, decisões firmadas na fé em Cristo. Então, ele vai enganar o entendimento, a ponto das pessoas dizerem: não tem nada a ver, não tem problema, não. E aí as pessoas estão caminhando rumo a um precipício do distanciamento de Deus, rumo a uma distância da fé em Cristo. Elas estão ficando frias, elas estão ficando calculistas, elas estão ficando distantes porque se afastam da verdade. E quando estiverem no fundo do poço, no buraco que não conseguem mais sair, vão pedir ajuda. E a ajuda não virá, por quê? Porque o mundo deseja influenciar, Satanás deseja influenciar para a perdição. Só existe um, queridos, que por mais que venhamos a errar, que por mais que estejamos cegos hoje, caídos dentro de um buraco, sem saber para onde ir, o que fazer, só existe um que pode nos tirar de lá. E o seu nome é Jesus Cristo. Porque esse Jesus, que foi tão bem recebido em Jerusalém e que depois foi crucificado, foi visto como um maldito, ele morreu. Ele morreu pelo meu pecado, ele morreu pelo seu pecado, ele morreu pela humanidade, mas ele não continuou morto, porque pelo poder do Espírito Santo de Deus, ele foi ressuscitado e está vivo. E nós precisamos entender que só alguém que está vivo pode tirar alguém que está morto de uma situação. Às vezes você está numa situação por pura influência das pessoas. A minha oração nessa manhã é que o Espírito de Deus abra os seus olhos para que você veja quem está ao seu lado.
Quais são as pessoas que estão ao seu lado? O que elas estão falando? Quem está direcionando você a Cristo? Quem está te afastando de Cristo? Quem está nos levando para mais perto de Deus e quem está nos levando para mais longe de Deus? Em nome de Jesus, que o príncipe desse século não segue o seu entendimento depois dessa palavra, mas que você consiga ir para diante de Deus e dizer: Deus, eu estou verdadeiramente sendo influenciado pelo Senhor ou pelas pessoas? Tem pessoas tão carentes, tão necessitadas, que tudo que existe em a vida delas, elas contam para todo mundo. E nós precisamos aprender que existe um amigo, que existe um Deus vivo, que existe um Jesus de Nazaré que morreu por mim para que eu não fosse influenciada pelas pessoas, para que eu não fosse influenciado pelo mundo, mas que eu fosse influenciado por Jesus. Ele está conosco. Nós não devemos crucificá-lo quando nós estamos diante das situações, porque verdadeiramente, quando nós abrimos a nossa boca para dizer: aqui Deus não pode fazer nada, aqui Ele não vai poder salvar a minha vida, nós estamos desacreditando do que Ele fez naquele Calvário, do que Ele fez naquela cruz. Então nós estamos ali sendo influenciados pela incredulidade, estamos sendo influenciados pela situação que se levantou. É como se os nossos olhos pudessem ver algo e o nosso coração crer em outro. Porque hoje, se os seus olhos estiverem vendo todas as questões difíceis ao seu redor, o seu coração precisa estar vendo Jesus de pé, ressuscitado, glorificado e movendo o céu a seu favor. Nós precisamos aprender a ser influenciados pela palavra da verdade, pela palavra de vida. Então mergulhe na verdade, mergulhe na vida, mergulhe em Jesus. Amém? Que verdadeiramente os seus dias sejam dias de receber a influência dos céus, não de receber a influência de tantos influencers que tem por aí, de tantos youtubers que existem por aí, que estão totalmente perdidos, totalmente embrulhados em buracos sem fim e estão influenciando as pessoas para lugares ainda piores dos quais elas estão presas e estão necessitadas também de um salvamento daquele que está vivo. Então, queridos, reveja seus conceitos, reveja seus valores e que essa palavra seja uma palavra que te levante, que tire você de lugares e te leve para lugares verdadeiramente de vida e de paz, em nome de Jesus. Amém? Quero orar junto com você nessa manhã. Pai, a minha oração nessa manhã é que verdadeiramente o Senhor abra os olhos das pessoas que estão me ouvindo. Porque aquelas pessoas, ó Pai, que estenderam mantos, que colocaram folhas de palmeiras para o Senhor passar, elas perderam a visão. Porque não pode ser bendito um dia e maldito no outro. Ajuda-nos a não sermos influenciados pelas situações, pelas pessoas, Senhor, dessa terra, mas ajuda-nos a ser influenciados pela Tua verdade, pela Tua palavra, por Jesus Cristo. Essa é a minha oração. Fortaleça-nos nessa caminhada e que o príncipe desse século não segue o nosso entendimento e que possamos ver que o Senhor está ao nosso lado, pronto para nos ajudar, pronto para nos auxiliar no que precisarmos, diante da vida que existe em Ti. Eu te agradeço, Pai, e te louvo pela oportunidade de falar a essa pessoa sobre a verdade, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, que Deus abençoe a sua segunda-feira. Compartilhe a palavra, espalhe, seja um missionário, comente, dê o seu like para a gente fortalecer o canal e que Deus possa te abençoar de forma rica e abundante até quarta-feira, assim o Senhor nos permitindo. Tchau, tchau.